Salve, salve, nação. Vambora com mais um debate envolvendo Flamengo, Gabigol e o presidente Rodolfo Landim. Após a declaração do Gabigol no sábado, né, após o jogo, fez o gol da vitória, estava grandão, né, ali no cenário, fez o gol, o Flamengo venceu, então é aquilo, estava grande e após a saída do campo, né, deu uma entrevista ali que, querendo ou não, ele mandou uma direta mesmo, para a diretoria do Flamengo e menos de 2 dias depois, o presidente Landim vai em um podcast e começa a falar sobre vários assuntos, principalmente sobre Gabigol e renovações de contrato. Né? É aquilo, não existe santinho nessa história, cada um vai defender o seu lado, é óbvio, mas falar que o Flamengo não está tratando o ídolo como se deveria ser tratado, como o Gabigol citou isso, né? Na sua entrevista no sábado, após o jogo de Turma, eu discordo dele, né? O Flamengo é uma mãe para o Gabigol, né? A gente podemos enumerar vários pontos aqui que o Gabigol deu mole dentro do Flamengo e a torcida sempre passando a mão pela cabeça do jogador que, até o momento, que a camisa, quando ele foi vestir a camisa do Corinthians, ali foi um basta e a relação entre Flamengo, torcida, Gabigol está meio estremecida. Pode melhorar? Pode, ainda muito, mas acho que a chance do Gabigol ficar no Flamengo é muito pequena, né? Mas eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião aqui. Vambora para mais um debate aí. Gabigol na bronca? Ih, será? Bora mais um debate, deixa seu like, galera. O quer uma coisa, o Gabigol quer outra. Ou seja, numa conversa como essa, a tendência não é de um acordo. Mas você acha que levaram a negociação do Gabigol de que maneira? Arrastaram muito? Poderíamos ter uma negociação mais curta? Ou não trataram de maneira adequada um ídolo? Mais uma vez, boa tarde. Redu, boa tarde. Zé, Nath, Bubu, fã de esporte. O Flamengo nunca quis resolver esse problema, né? Tenho essa impressão também. Você chegou até hoje, né? 23 de julho. Daqui a pouco menos de 6 meses o contrato se encerra. Com isso não resolvido, porque você também não se esforçou. Eu só acho que tem algumas coisas dessa entrevista que, assim, é bom frisar, né? Qual o contexto da entrevista. O Flamengo vive um ano eleitoral, o BAP deu uma entrevista, então o outro lado, que eu ainda não entendi muito bem porque que não é o candidato, né? Que é o Duns, que é o vice do Landim, é muito mais o Landim falando do que o Duns. O Duns também sempre no centro de diversas polêmicas por conta de seus comportamentos não muito felizes, então acaba que o Landim acaba sendo essa figura, né? O holofote, a cara dessa campanha para tentar fazer sucessor. Então ele começa a aparecer um pouco mais. O Flamengo poderia há um ano já ter falado, né, sobre o que estava acontecendo. Se falou muito via informação. O staff do Gabriel acaba dando publicidade a uma coisa, o Flamengo acaba não dando publicidade a outra. Aí hoje o presidente chega para tratar com a maior normalidade do mundo, que a gente não quer contrato longo. Mas essa conversa ela começa a partir do momento que o Flamengo dá 3 anos de contrato para o Bruno Henrique. Então você renova o contrato do Bruno Henrique, você contrata um problema. Como é que você vai dar 3 anos para um cara que é o símbolo, é o rosto de uma geração e não vai dar 3 para o que é o outro, o rosto dessa geração também? Então você ficou ali meio apertado. Você falou que não ia dar, que não ia dar, que não ia dar e que deu 3 anos para o Bruno Henrique. Como é que você se senta para o Gabriel para falar, é só um ano? Sendo que no ano passado também, quando ele fala, para mim acordado é quando está no papel, ou seja, fora do papel alguma coisa estava combinada. Porque o Gabriel também, apesar de todos os problemas, gostem ou não, ele não ia sentar para falar, me ofereceram uma coisa, combinaram uma coisa e depois não cumpriram. Algo estava combinado de boca. E a informação é essa, havia um combinado de boca e quando subiu para a presidência não assinou. Então você já gera um desgaste. Você combina uma coisa com o ídolo do seu clube e você não cumpre. Aí você tem que dar 4 anos, se merece, não merece 5, se merece ganhar não sei quantos milhões, é outro papo. Agora o combinado não sai caro, né? E acho que isso começa a arranhar a relação. Aí você pega e dá 3 anos para o Bruno. Aí você não dá para o Gabriel. Você oferece só um para o Gabriel. Então, acho que são algumas sinalizações que você não estava querendo muito resolver essa questão, esse problema. E quando ele chega para falar que fez de tudo, que respeita muito a história do Gabriel, quando o Gabriel fala na saída de campo, né, para a Sofia, que estava na transmissão repórter, aí o Landim fala, como você começa a dar muito recado através de entrevistas, que você não senta na mesa para resolver esse problema, será que você realmente quer resolver esse problema? Ou você está querendo fortalecer a sua narrativa? Porque ele fala com uma tranquilidade, não, a gente fez o que podia e o que dá para fazer é um ano. Mas você combinou lá atrás 4? Quem combinou 4? Quem combinou 3? Por que para o Bruno teve 3, para o Gabriel? Então, assim, tem muita ponta desamarrada na história há muito tempo e o Flamengo só começou a resolver agora, porque agora começa uma preocupação de como você vai gerir essa possível saída do Gabriel. Quem vai ser o pai dessa perda desse ídolo quando ele fizer gol no Flamengo daqui a um tempo, jogar num clube rival, e é um capital político importante. Você sair como o cara que não quis manter o Gabriel, o cara que não conseguiu segurar o Gabriel, o cara que arranhou
essa relação, é complicado. Então ele começa a tentar vender essa narrativa de que foi muito tranquilo, foi só porque eu ofereci um ano e ele não queria, mas acontece. Então, acho que tem coisas que precisam ser pontuadas para além do... o Flamengo não quer contrato longo. Para quem? Como? Em que circunstâncias? Então, nem tudo exatamente foi tão respondido pelo Landim. E o papo agora, Nath, é que o Flamengo oferece 1 ano de contrato com aumento salarial, só que o Gabigol, né... Mas é aquela proposta também, né? Já sei que você não vai 1 ano. Quer? Não, mas eu te ofereci. Mas aumentando o faz-me rir. Mas você combinou quase 4, agora você oferece 1. Mas isso também não poderia ser um motivador pro Gabi se ele quisesse ficar no Flamengo? Porque assim, beleza, você me ofereceu 1 ano com o salário que eu pretendo. Se eu desempenhar o futebol parecido com o que eu desempenhei ao longo desses anos com o Flamengo, quem é o cara que não vai renovar com ele depois desse 1 ano? Então, assim, acho que tem uma questão aí que para mim é muito clara na questão do quanto a comissão técnica entende que ele é fundamental e importante para o grupo. E pelo que me parece, há um aval técnico de que ele não seja tão importante a ponto do clube oferecer 3 anos de contrato com o valor absurdo que ele quer sem estar desempenhando. Isso para mim está muito claro. Muito claro. Está cada vez mais claro isso aí. Assim, o que eu entendi, o que está muito claro é o seguinte, Gabigol, você está pedindo um salário alto, mas você não está jogando nada. Volta a jogar o que você está jogando, talvez a gente... Mas também ele não tem tido sequência. Sim, não, mas tô só tentando dizer, porque quando ele fala, a gente espera também, né? Porque para ele ganhar o que ele tá pedindo, ele tem que voltar a jogar o que ele jogava antes. Sim. Né? Ele não tá jogando. Vale lembrar que ele não tá jogando somente, ele não tá jogando agora com o Tite, mas o ano passado ele jogou. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que o Gabigol não consegue jogar um bom futebol, o futebol que o fez ídolo, né, da torcida do Flamengo. Ele é titular há 5, 6 meses. Então. Mas aí alguma coisa tem, né, também. Não é só uma questão de preferência do treinador. Né? Tem uma série de outros fatores que podem estar ligados também a esse tipo de situação. Você tem o treinador que já deixou bem claro, e pelo menos o que deu para entender, na primeira entrevista do Tite, vale lembrar, o Tite fala, chamei os dois, expliquei para o Gabigol por que ele não foi para a Copa do Mundo, porque eu precisava de um jogador eu gosto de jogador com as características do Pedro, e expliquei para ele tudo certinho numa boa. Eu acho que aí faz parte, o treinador chega, explica, fala, a seleção era onde o Tite mandava, o Flamengo é onde o Gabigol tem um ambiente, vamos dizer assim, favorável a ele. Né, favorável a ele em relação a isso, a história que ele fez, a história que ele construiu, e faz parte do jogo, Existiu essa conversa, depois o Gabigol sempre deixou claro que gostaria de jogar e brigar pela posição na posição dele. Na posição dele é o Pedro. Né? E o Pedro não tem como você falar que vou tirar o Pedro para colocar o Gabigol. Não tem como. O Pedro hoje é o artilheiro do futebol brasileiro. O Pedro hoje vem sendo um dos pilares desse Flamengo que vem conquistando aí pontos, contribuiu e tal. Aí a questão, eu não sei como é que funciona, por exemplo, a questão do treinador, do jogador, não sei se o Gabigol estaria disposto ou não. Eu falei assim, vem cá, professor, Tite, eu jogo pelo lado, se você precisar, eu jogo pelo lado. Se você precisar, eu jogo um pouco por dentro. O que eu preciso fazer para eu poder ter chances? Para eu poder ter essas oportunidades que eu preciso para jogar? Né? Existe uma questão aí do jogador também dar o primeiro passo. Aí ele já sente do treinador, não, eu vejo você só como centroavante. Beleza, o Gabigol tem quanto tempo de contrato? Faltam mais 4 meses, né? Porque 4 meses de contrato, chega para o empresário, eu não sei se ainda é o Júnior Pedroso, o empresário dele, né? Então chega assim, vamos embora. Não me querem aqui, fizeram um contrato de 1 ano, tem uma série de coisas, o treinador já falou que eu não vou ter chances, eu quero jogar. Eu tenho certeza que qualquer oportunidade, qualquer clube que tiver uma possibilidade financeira para poder fazer uma oferta para o Gabigol, irá fazer. Nós só vimos aí a questão do Palmeiras. O Palmeiras dá brecha. O Palmeiras vai lá contratar o Gabigol. Ou você acha que não caberia ali como um centroavante no Palmeiras? E ele pode sair de graça. Né? Ele sai de graça. Então, assim, eu acho a bolada... Que a negociação dele é diferente da do Bruno Henrique quando foi aventado no Palmeiras. Eu acho que o do Bruno queria ficar mais no Flamengo. O problema de Bruno Henrique, o problema de Gabigol é personalidade e comportamento dia a dia. É diferente. Você não pode questionar o Gabigol durante 1 ano e meio atrás, que conquistou tudo. Ele não está conseguindo jogar faz 1 ano e pouco.
Né? O ano passado ele não teve um bom ano e tal, mas o problema comportamental é a forma, é o dia a dia, porque é muito claro isso. Porque se você for levar para campo, o Pedro trouxe essa situação, você tem que tratar os dois da mesma forma. Porque os dois foram importantes para o Flamengo, os dois são pilares desse Flamengo que nos últimos anos vem conquistando títulos, ou batendo na trave, ou vice-campeão, vice-campeão. Então, assim, para mim é um bolo, é um pacote mais elaborado do Gabigol. Tem discussão com o Marcos Braz, tem o comportamento do dia a dia. E não estou dizendo que ele não é profissional. Doping, gente. Tem a questão do doping que ainda vai ser decidido. Um dos pontos da entrevista do Landim ontem é que ele fala, porque o nosso quando ele falava sobre planejamento e reforço, o Flamengo teve que mudar o seu planejamento, mudar o seu orçamento, buscar peça, porque cogitou que o Gabriel poderia ficar um tempo sem jogar. Ou seja, isso é uma falha grave de comportamento. E quando vai buscar um jogador, busca um jogador não com a característica do Gabigol, com a característica do Pedro, que foi o Carlinhos, que é um pivôzão. Então, assim, às vezes, eu vou pegar aí, não sei se... É só pegar o exemplo do Cássio no Corinthians. O Cássio não é um ídolo também do tamanho do Gabigol para o Flamengo, para o Corinthians? Tenho certeza que é. Tenho certeza. Mas veja o que aconteceu. Peraí, se meu ciclo já encerrou aqui, eu vou procurar uma história, vou construir uma história em outro lugar. A história do Gabigol, ninguém vai apagar. O que ele construiu, ninguém vai apagar. Não é o Landim, não é o BAP, não é o Dunch, ninguém vai apagar. A ligação que ele tem com o Flamengo. Se ele for para outro time, as pessoas vão entender, olha, está acontecendo isso, não deu certo, a diretoria me propôs um ano de contrato, eu quero 3, há uma divergência e eu tenho o direito de escolher. Escolher o que é melhor para ele. Entendeu? É Palmeiras, sei lá, é São Paulo, é Bahia ou fora do país. O Gabigol, a partir do momento em que a diretoria oferece um contrato que não lhe agrada, ele tem todos os direitos, totais condições de escolher onde ele quer jogar. E a diretoria também tem tem o direito de analisar. Isso faz parte, isso chama negócio, isso chama projeção, planejamento. Né? Se o Tite, quantos anos tem de contrato? 2 anos? Então, provavelmente, o ano que vem o Tite será treinador do Flamengo se conquistar alguma coisa. Se não conquistar, a gente sabe como é que funciona. Né? A gente sabe como é que funciona. E tem troca de presidente. Então, tem muita coisa aí, mas eu acho que o pacote é diferente. É um pacote complexo. Agora, Rodrigo Bueno, você é o cara que analisa idolatrias. O nosso especialista a respeito de analista idolatrias. de sentimentos. Ele vai no sentimento. Ontem se despediu de uma maneira emocionada de Rames Rodrigues. Foi um corte que está viralizando, que triste, passou de na hora. 1 milhão de views. O povo se identifica, é um conteúdo de identificação. Rodrigo Bueno, você acha que trataram o Gabigol como deveria, à altura do que ele tem do Flamengo, ou você acha que isso não aconteceu? Boa tarde primeiro para a Nath, que está do lado certo da história. Boa tarde para você, Edu, que apresenta o programa. Espero que de forma imparcial. Ok, sempre. Sempre. Boa tarde ao Zé, que foi instruído pela Lu ali a como se comportar aqui no programa. Boa tarde ao Pedro Ivo. Que formalidade, aí vem. Eu queria não atacar o Pedro Ivo, porque primeiro eu fiquei muito tempo longe dele, então tem uma saudade. Depois ele contribuiu com a receita Música! Ele contribuiu com a receita médica, melhorou minha saúde, contribuiu para melhor tela estado dividida. Por quê? Porque eu discordo de você. É só isso? Aí sim. Não, a tá princípio tudo sim. bem. Inclusive, A é que princípio, não é o tema. Eu tô fazendo um artigo sobre ele, uma coluna. Uma coluna. Além de ser o mais diferenciado dos comentaristas, eu também sou um brilhante colunista. Escrevo artigo. Tem alguma coisa que você não faz bem? Não, quer ver? Ó, até aqui, Calma, ó. a gente tá no Olha ar. aqui, vou mostrar pra Estamos Nath. no Ó, ar. Nath, esse aqui é meu chefe. Eu escrevo pra World Soccer no Japão, a revista japonesa. escrevendo Eles me sobre você pro perguntaram o Japão. seguinte: a revista está pedindo pra você analisar e explicar por que a seleção brasileira não ganha mais Copa do Mundo desde 2002 Cara, isso é verdade. e também não ganha a Copa América. Eu ia falar da crise da CBF, Cara, eu não sei temos não. mais craques, que também nossos treinadores não são os melhores. Mas aí eu lembrei, cara, eu vou ter que citar o Pedro Ivo nessa matéria também, né? Essa questão um pouco de sorte, azar, mística, tradição. Então eu vou fazer um artigo pro Japão. Daqui a pouco a imprensa japonesa vai entrar em contato com você. Pedro Ivo Almeida, o Rodrigo Bueno, nosso colunista aqui, fez um grande trabalho com você. Eles Vou te pegar o teu outro levam lado. a sério, né? Claro, já há mais de 15 anos que eu contribuo lá, eu sempre escrevo muito bem. Você que tá no Japão, compre a World Você não Soccer. respondeu o que ele Como perguntou. isso? Não, que é o Nosso programa seguinte, tinha um sucesso ele no Japão. fez uma... Não, você não Primeiro- respondeu a primeira. A primeira eu quero saber a pergunta do Pedro. Não, porque eu achei que Tem ele tá alguma muito... coisa que você não faça bem?
Ah, tem. Eu canto mal, por exemplo. Entendi. Coisa que Já pior eu faço começamos. Nós vamos ter que melhorar. exceção O que não me confirma impede de ir a no regra. karaokê aqui na Liberdade e Entendi. mostrar meu talento, né? Entendi. Eu sou cara de pau, né? Pode ser que ele Vou deite, lá. olha lá, aqui, ó. Né, então. Vai. Mas aí, Minha ó, filha- fala, minha filha eu adorou. queria de verdade Não, que a tua você pergunta foi assim. amassasse ele, porque Não, você que a tua falou pergunta isso. foi assim, trataram mal o Gabigol, o Flamengo não tratou bem o seu ídolo? Eu diria que ele não foi tratado da forma correta. O Flamengo tratou ele muito melhor. Quem é que vai fazer uma proposta de renovação com 50% de aumento para um profissional que é reserva, que hoje não é indispensável para o time, um cara que põe a camisa do Corinthians, jogando no Flamengo, um cara que aparece aí Flerta com o tempo Palmeiras. atrás, flerta com o Palmeiras, tem o caso de doping que ele que é o grande responsável pela história. Mais atrás ali apareceu, não vou falar coisa de vida pessoal, melhor não. do cassino, sei lá o que foi. Ele deu um monte de BO ali pro Flamengo resolver. Não, não é nem da pessoa, é uma questão de saúde pública. Ele estava escondido embaixo Na da mesa do pandemia. cassino durante a pandemia. Então, tudo bem. Então os BOs dele ali, o pessoa Flamengo com tem que quem ele ficar tava. toda hora respondendo sobre o comportamento Mas o que do cara. que tem a ver Então, o assim, Pedro com aí, isso? apesar de todo esse cenário, não saber nem se ele ia poder jogar ou não por conta do doping, o Flamengo oferece 1 ano de contrato com 50% de aumento. Todos nós aqui adoraremos receber uma proposta de renovação da firma com 50% de aumento, ou não é? Quem não fala? Ó, o Pedro Ivo tá lá rindo aí, ó. Recebeu, né, Pedro? Recebeu, Recebeu, né, Ele ia Pedro? chegar outro dia no F90, se o Mickey desse pra ele 50% de aumento pra você, Pedro. Ele chega no F90 aqui, você tá no rojão, eu pulando carnaval aqui. Mas o Claudinho tá menos perto do que se fala do Flamengo. O Landim admite isso. Que tem um acerto com o jogador. Se você tiver um acerto só com o jogador, você não vai a lugar nenhum. Você precisa combinar com quem detém os direitos do jogador, você paga a multa por completo, que não é o caso, mas o Flamengo não está chegando nesse valor. E a cada entrevista, né, que se dá, a coisa fica um pouco mais delicada. Os russos, eles não costumam exatamente ser flexíveis. Não mesmo. Não querem negociar, ou você Então paga. é isso. O Flamengo que é o Claudinho, tem as 3 janelas já. Isso que eu falei. Toda janela o Flamengo é o Claudinho. Se não é o Tite, é o antecessor. Se não é o antecessor. O próximo também vai querer. Então, assim, tanto é que o Flamengo mirando no Paquetá, mirando no... Um não tá dando, o outro também não tá dando. Então, o Flamengo tem essa obrigação pelo orçamento que tem, pelo que fatura, pelo peso que tem, de mirar alto. Só que ele também precisa jogar limpo com o torcedor dele. Sim. O Claudinho não está tão perto quanto se fala, porque tem um acerto com o jogador. Não tem um acerto com a parte importante também, que é quem detém os direitos econômicos. O Claudinho quer voltar à competição, vestir a camisa do Flamengo, trabalhar com o Tite, ficar perto de seleção, o que quiser de argumento. Mas tem um argumento aí que é muito importante, que é dinheiro no caixa lá do Russo para o Russo liberar. Isso não está acontecendo, não é exatamente algo próximo, como se supõe, né? Agora, eu nunca imaginei na minha vida ter que escutar o flamenguista. Eu sei que você é flamenguista, você tá desse jeito. Não tô não, mas faz uma reflexão. Eu sei que você tá assim. Tá assim no grupo, não vai chegar nenhum reforço, mas o Flamengo não vai contratar. Agora, precisa, Natália Ferrão, porque a impressão que eu tenho é que nós estamos falando de um time que está sem opções no banco. O Flamengo não se movimentou na janela de contratações. Muita gente falando isso. Precisa. Precisa. Você Principalmente lateral mandaria direito. isso no grupo de flamenguistas, se você fosse flamenguista? Se tem condição de fazer O problema é sempre a grama do vizinho, né? Que tá todo mundo então. mexendo a grama verdinha. Mas se você tem condição de fazer, a gente viu que em dado momento ali da temporada, ele jogou com os 4 zagueiros que ele tinha à disposição em posições diferentes, né? 2 zagueiros, um jogando de volante, outro aberto pela esquerda, porque são jogadores selecionáveis, são jogadores que vira e mexe aí tem algum problema de contusão. Tem uma questão na lateral direita em que o Wesley tem um crescimento de produção, depois começa a oscilar de novo. Acho que se você tem condição de ir ao mercado e investir a ponto de que você tenha as opções de escolha no banco de reservas e mantenha o nível técnico do que você está jogando, não custa, né? Acho que parte de meio de campo para frente, a exceção da possível chegada de um Claudinho, que é um ótimo jogador, e a gente sabe que o Arrascaeta ao longo da temporada também oscila bastante, né, Bubu? A exceção disso, acho que seria mais ali da parte de trás, né? Da parte que começa ali meio de campo para trás do Flamengo para contratação. Agora, mas também não é um desespero. Então, isso que eu ia falar, não contratou Dela Cruz, o Léo Não é Ortiz, agora no início do ano. O Flamengo tá Não é gulosão, viu, Bubu? É o malvadão é assim, né, amigão? É gulosão? Assinou, ele morde, ele pega. Mas você acha que tem necessidade de ser tão gulosão assim? Tem. Quando você tem o maior orçamento, clube brasileiro, predador. que fatura mais de 1 bilhão, ele está no topo da cadeia alimentar. Ele falou em predador? O Flamengo é assim.
Como que é o Bayern de Munique na Alemanha? Ele é o predador, amigão. Ele é o Tiranossauro Rex. Tira todo mundo. Como é que é o Paris Saint-Germain na França? Amigão, aqui, ó, quem manda aqui sou eu. Eu tenho mais dinheiro aqui, eu vou lá, compro, monto o time, esquadrão, pego o técnico que eu quero. Como é que tá sendo o Manchester City? Né? O Tubarão. É o Tubarão. O Tubarão. O Manchester City é o Tubarão na Premier League. O Guardiola, eu quero você. Agora eu quero o Savinho, não sei o quê. Então é isso. O Flamengo, ele é voraz. Ele é feroz. Ele é gulosão. Ele é assustador. Ele é um malvadão gulosão. E é por isso que ele vai pra cima mesmo. Pra concorrência Lembrei ficar... de uma coisa, mas eu não posso falar. Com dor de cotovelo, né? Você lembrou, né? Bubu, você que usou o termo gulosão... Não, foi você que usou, né? Você lançou aí, né? Mas o abraço é todas as loucuras, né? Mas não dá uma barriguinha cheia pra querer... Eu acho que o Claudinho ajudaria e muito o Flamengo. Mas, ó, o banco do Flamengo tem o Cebolinha, tem muita gente lá pra jogar também, viu? Mas se você Não, pode mas, ó, melhorar o eu que já é falei, bom... pega uma data FIFA, olha a Copa América. Quantos caras do Flamengo saem? Caras tops. Tá, Então, pra quem vai jogar agora, reta final de 3 competições, você precisa ter elenco mesmo. Vai sair a Arrascaeta e De La Cruz, quando sai de uma vez só os dois. E aí? Aí você vai ficar com o dependendo do Lohan, que é garoto, vai oscilar, já oscilou ali e tal. O Claudinho ficaria ali, ó, né, de stand-by. Pra quem não sabe, stand-by, o Zé que fala muito stand-by, né? Embora, eu já fiz stand-by com você, Zé? Não? Não. Pra quem não sabe, na TV também tem o stand-by, né? Você fica esperando. O pessoal vai comentar o jogo, tem o narrador, o comentarista. E eu já às vezes o cara é fiquei de stand-by pro enviado. Zé. Ele tava na Itaquera, tava aqui. Eu, por exemplo, eu faço o melhor stand-by da televisão É brasileira. verdade, você nunca falhou. Já tem 25 anos que eu tô na TV brasileira, eu nunca falhei no stand-by. Não cometi nenhum erro até hoje. Eu sou perfeito no stand-by. Também nunca entrou, né? Muito talentoso. Mas agora... Só um Pior que minutinho, algumas vou dar vezes uma... até tive que entrar. Ô, Zé, Agora, Você só uma fica coisa... lá, entendeu? Você fica lá esperando se der algum problema. Peraí, só explicar que Fala agora é aí, uma Zé. coisa mais séria, né? Pelo que nós estávamos conversando aqui sobre Gabigol, Explica pra gente. eu conheço o Júnior Pedroso, né, o empresário dele, gente boa pra caramba. Peguei e mandei mensagem pra ele. Falei, Júnior, olha, nós estamos repercutindo aqui a entrevista do Landim e tal. De fato, eu gostaria de saber o que realmente aconteceu, porque o Gabigol falou que cumpriram, que o que acertaram não cumpriram. E ele falou, não, tudo bem, Zé, te explico. Então, vou explicar o passo a passo. Vamos lá. Né? Conversei com o Júnior Pedroso e ele me falou. A conversa de negociação começou em maio de 2022. Maio de 2022. 1 ano e 3 meses depois, né, pessoas que estavam ligadas a essa renovação ligaram para os pais do Gabigol para dar os parabéns por 5 anos de contrato, deram os parabéns ao Gabigol por 5 anos de contrato, deram parabéns aos empresários do Gabigol por mais 5 anos de contrato. Com 5 anos de contrato, o Gabigol chegaria a 10 anos de contrato no Flamengo. Se eu não me engano, por favor, conversando e tal, seria acho que o primeiro atleta na história do Flamengo a ter 10 anos consecutivos de contrato. Então o Gabigol já estava preparando a sua mensagem de apresentação à torcida do Flamengo, já estava preparando um coquetel também de agradecimento aos seus companheiros de jogo, né? Porque ele entende que para renovar durante mais 5 anos, os companheiros também ajudaram, então ele já tinha tudo preparado e tal. E a programação do Flamengo era apresentar essa renovação do Gabigol junto com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Nesse meio tempo, eles não quiseram fazer essa apresentação porque eles temiam que a negociação do Gabigol iria atrapalhar as outras negociações. 2022. Isso, aí um ano e 3 meses depois, né? Desempenhando. Aí já é o meio do ano passado. No meio do ano passado. Porque eles Lembrando queriam... que isso começa numa fase de 2022. Em maio, né? Onde o Gabriel ainda estava brigando para ir para uma Copa do Sim. Mundo. A gente tem um bom ano, tem aquela época ali do Dorival, todo mundo jogando bem. Isso, então o planejamento era apresentar essa renovação de contrato do Gabigol junto com o Bruno Henrique. Segundo semestre do ano Né? passado. Aí eles conversaram, o Everton Ribeiro acertou a negociação com o Bahia, o Bruno renovou e eles cobraram o jurídico para ter as minutas, para que eles pudessem assinar, né? E aí eles acharam estranho, porque não recebiam as minutas, acharam que, poxa, já começaram a entender. E algumas coincidências, né? Quando ele cobrou, foi a chegada do Tite também. O Tite também chega ao Flamengo nesse sentido. Aí eles começam a conversar, né, em outubro do ano passado até agora, e depois de 6 meses, né, 7 meses, eles apresentaram essa proposta de aumento de 50% de 1 ano de contrato. E o Gabigol, a princípio, não aceitou, porque assim,
o que cumpriram, né, o que acertaram com ele, não cumpriram. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Porque o Gabigol, quando acerta a negociação, a renovação, né, porque praticamente está tudo certo, o que acontece? O Gabigol compra a casa no Rio de Janeiro para permanecer no Rio, faz toda uma programação, todo um planejamento e depois eles percebem que não estava de acordo, não estavam indo muito com aquilo que eles tinham concordado. Porque, pelo que eu conversei com o Júnior, já existia realmente, de fato, essa negociação de 5 anos acordada, tudo certo, inclusive dando os parabéns aos pais do Gabigol, ao Gabigol e aos empresários. Então tem essas coisas aqui que não batem. E aí a chegada do Tite, essa demora do jurídico, né? E a gente já entendeu muitas vezes, a gente já entendeu, eles já conseguiram entender o que tinha acontecido, né? A forma como eles trabalharam essa imagem, e aí tá o que o Pedro sempre fala sobre o que você quer falar, como você quer falar, e o Flamengo usa isso para direcionar, essa diretoria do Flamengo usa isso para direcionar os seus objetivos, né? Então, tentando jogar a responsabilidade para o Gabigol. Olha, a gente ofereceu o Gabigol 5 e tal. Então, o que aconteceu foi isso. Comércio de renovação, maio de 2022, 1 ano e 3 meses depois, deram os parabéns aos pais do Gabigol, ao Gabigol e aos seus empresários, porque já haviam chegado a um acordo. Planejamento de apresentação da renovação do Gabigol com o Bruno Henrique, junto com o Bruno Henrique, né, no Flamengo. E depois, com a cobrança, né, do Júnior sobre as minutas, essa minuta não apareceu. O jurídico falou que o conselho, né, não aprovou, não tinha aprovado e tal. Eles recomeçaram uma negociação em outubro do ano passado, que acabou agora nessa nova oferta do Flamengo de 50% e mais 1 ano de contrato. Então, foram esses fatos que foram bem explicados. problemáticos. E, aliás, isso é importante. Um abraço para o Júnior, que está acompanhando a gente. Isso é importante porque é o que eu falei da entrevista. É muito o que o Landim tenta contar ontem. E aí tem que ser a versão do Gabriel, porque nunca se sentou para esclarecer. Vira uma guerra de narrativa, o Gabriel dá uma entrevista na saída do campo, o Landim dá uma entrevista do podcast, e sempre fica... E assim, é muito delicado, né? Se você tem um acordo, e o Landim ele não refuta isso, ele só fala que fechado é quando está assinado. E ele fala que não assinou. Ele não refuta quando o Gabriel vem batendo na tecla publicamente, isso que o Júnior conta ao Zé. E vamos combinar. Se eu combinei, se eu acertei, acordei, parabenizei um contrato de 5 anos, você depois ofereceu praticamente de uma forma até quase que debochar, só para não dizer que eu não te ofereci dizer nada. tchau. Isso. Para dizer para sua torcida que você tentou alguma coisa. Não, e ainda você põe uma informação de, nós estamos aumentando o salário. Sabe? Que também coloca... E aí você fica... Vocês lembram... Daqui a pouco pinta uma minuta, pinta uma mensagem, pinta um áudio, pinta uma coisa de parabenizar, pinta um esboço de material bruto, de anúncio de... Aí você fica vendido. E ano de eleição, vocês lembram? Eu acho... Só uma coisa. Vocês lembram que eu falei aqui uma vez, acho que foi semana retrasada aqui, diretoria do Palmeiras e diretoria do Flamengo, naquela ocasião, estavam colocando o Gabigol e Dudu pro mercado com laço ainda. Não precisa pagar o frete. Tá liberado. Levava no aeroporto. Quer parcelar em 10? Não quer liberar? Então, e repito, o Flamengo, com a impressão que cada vez mais fica forte, é que a diretoria do Flamengo não quer o Gabigol, faz uma proposta de 1 ano com aumento salarial para dizer, olha, eu estou fazendo minha parte para segurar o ídolo, mas tá no mercado assim, o laço tá aqui sem frete, em 10 vezes, quer parcelar, quer começar a pagar ano que vem. Não te dá essa impressão, Bubu? Não, para mim o Flamengo tá na dele, tá certo. Você continua mesmo? O Flamengo quer continuar do Gabigol nos termos dele. Pera. A gente não pode esquecer que você acordou essa informação nova. Acordou, por exemplo, o Abel Ferreira acertou com o Alçado. Aparentemente tem um documento lá, não sei se foi pré-contrato, minuto. Dizem que tem até uma assinatura. Acertou, assinou, e ele tá brigando na justiça pra ver se assinou, se não assinou, sei lá o que vai acontecer. O Dudu do Palmeiras tinha se acertado com o Cruzeiro. Mas nesse caso é o presidente do teu clube. Mas tô falando isso. Realmente, o contrato que manda é quando tá assinado. Assinou? Se ele assinou, pronto. O Landim, de maio de 22 para cá, quanta coisa aconteceu? Só deixando claro, o Landim não esteve nas negociações. Que é o argumento dele. Que é o argumento dele. E a informação, Zé? É só isso, é só para... Tudo foi acordado. Quanta coisa o Gabigol fez ou deixou de fazer de maio de 2022 de 22 para cá? Muita coisa. Mas mesmo assim ele ainda ganhou um título. Todo acordo foi conduzido pela diretoria de futebol, que é a figura do Braz, que é o vice-presidente da pasta, e do Spindel, que é o diretor executivo, que é o cara que toca essas negociações. E quando sobe para a presidência para assinar, que aí tem que passar por aval de financeiro, de jurídico, de tudo mais,
há uma pressão política. Como é que você vai dar 5 anos pagando isso? Por todo o discurso de austeridade. E essa pressão leva o Landim a recuar. Só que aí você precisa entender que lá na conversa, no ambiente de CT, e não foi 1, 2 vezes não, foram mais de 10 conversas. Uma negociação dessa ele é arrastada. Foram muitas. 5 anos de contrato. 1 ano e 3 são cifras meses. milionárias. Então, assim, cara, se você teve 10 conversas para chegar num denominador comum, para, sabe, avaliar que naquele momento a diretoria do futebol que tinha autonomia para isso, senão está tudo errado. Se o cara não tem autonomia, ele não pode participar da negociação. Traz o Landim para todas as conversas. Se você garantiu, deu essa garantia, se você ligou para parabenizar, que fluxo é esse que chegou no presidente e viu, então não. Pô, mas calma aí. Sabe, você está aqui, você precisa renovar o seu contrato. Aí você tem tudo aqui avaliado com a sua gestão, com a sua... não, mas é que quando subiu lá para o Mickey nos Estados Unidos, vetaram tudo. Então, calma aí. Então, quem negociou comigo não tinha autonomia? Vamos voltar. Com quem eu negocio? A negociação... E aí me parece que aí truncou. Porque o Landim não fala com o Gabigol, o Gabigol não fala com... Aí truncou. Pega só a figura do Marcos Braz, erro que ainda ainda é o vice de futebol, o cara que responde pelo futebol do Flamengo. Quando começou a negociação, eu imagino que a relação dele com o Gabigol era uma. Depois eles tretaram. Tô falando de lá de maio de 22 para cá, quanta coisa mudou? A relação do Gabigol com o Braz mudou. A relação do Gabigol com o Flamengo mudou. Mas aí você não pode levar pro pessoal coisas... Ele ganha boa parte do dinheiro dele de direito de imagem. O cara vai lá e aparece com a camisa do Corinthians. Mas aí, Bubu, então, por exemplo... Bubu, você acabou de falar. Hoje a negociação não pode ser. Então não, explica, lá atrás queriam renovar com 5 anos, agora não, mudou. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? Sobre essa situação de Marcos Braz, de Landim e Gabigol, sabemos que não tem inocente nessa história, né? Nem inocente, cada um querendo defender o seu lado, obviamente o jogador querendo defender o seu lado, receber mais tempo de contrato, que querendo ou não traz uma segurança para o jogador, né? Sabendo que vai ficar no clube por mais tempo e recebendo X valor, juntando com o aumento. E o Landim, obviamente, né, após uma gestão financeira, né, a gente pode pontuar essa gestão de 2 maneiras, né? Uma gestão muito vitoriosa dentro de campo e financeiramente, principalmente financeiramente, né? De uma forma geral. Já quando se parte para o campo, é uma gestão muito vitoriosa barra, vou dizer, fracassada. É muito vitoriosa e um termo que eu não consegui achar. Vitoriosa barra inocente e amador. Podemos colocar dessa maneira, né? Principalmente quando se trata de contratações de jogadores e se, teoricamente, se livrar de jogadores, né? Jogadores ídolos. Não conseguir dar um ponto final nessa situação, né? Uma coisa foi com o Everton Ribeiro, que querendo ou não conseguiu. O Bruno Henrique acabou querendo ou não, foi forçado a dar 3 anos porque o Palmeiras entrou na jogada. E agora é a situação do Gabigol, que querendo ou não está indo pro outro lado, né? Mas a situação ainda tem muita coisa para acontecer. Caso o Gabigol volta a performar bem, uma coisa que eu não creio que aconteça, pode acontecer, pode, mas uma coisa que eu creio que não aconteça, aí a situação do Flamengo fica, do presidente, né, fica mais difícil. Mas até o momento, acho que a chance do Gabigol renovar com o Flamengo é quase zero. O Gabigol pode voltar a jogar bem? Pode. Ele vai querer demonstrar isso dentro de campo? Vai querer. Vai ter aquela disposição? Vai, obviamente, né? O Gabigol ele sempre se entregou muito dentro de campo, né? Raça. Mas é aquilo. Obviamente o Gabigol nos seus últimos meses de contrato vai querer se dar ao máximo dentro dos jogos, né? Para poder demonstrar que ainda tem valor, obviamente, né? Com um contrato maior dentro do Flamengo ou em outro clube, né? Mas eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião. É isso aí, tamo junto.